Ao meio-dia, a Rua Fulton, no distrito financeiro de Nova York, é um lugar movimentado com empresários e mulheres correndo para restaurantes e reuniões. Alguns vendedores na esquina das ruas Fulton e Williams oferecem um almoço rápido. Isso fica a cerca de 3 quarteirões de distância do Marco Zero, e os turistas se misturam à multidão na hora do almoço. Poucas pessoas andando pela Fulton, perto da Rua Williams, percebem o significado desse local. A maioria deles não sabem o que aconteceu lá em 1857, entre um grupo de empresários na hora do almoço. Numa quarta-feira, dia 23 de setembro de 1857, um pequeno grupo de empresários se reuniu para orar na Igreja Reformada da Holanda do Norte, na Rua Fulton. Esse encontro marcou o início de um avivamento que se espalharia por toda a nação. Este renascimento aumentou a frequência à igreja, mudou o comportamento das pessoas e inspirou novos empreendimentos missionários. Mas principalmente, o reavivamento inspirou o povo de Deus a orar. Esse é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Nancy está em uma série chamada Buscando a Deus e nos fala como podemos experimentar um reavivamento pessoal. O reavivamento de oração de 1857 às vezes é chamado de avivamento do leigo. Ao contrário de alguns outros despertares históricos, não havia nenhum pregador conhecido no centro desse avivamento. Agora, só para dar um pano de fundo sobre a situação da época, a nação estava indo de vento em popa naquele momento devido à Revolução Industrial. As pessoas estavam ganhando muito dinheiro. A maioria das pessoas realmente não sentia necessidade de Deus ou de oração. Exatamente nesse período, em sua divina providência, Deus levantou um leigo que ficou incomodado com a condição espiritual das pessoas da cidade de Nova York. Eu suspeito que este leigo tinha pouca ideia de quão grandemente Deus usaria sua vida e seus esforços no grande avivamento de oração. Jonathan Brownson é o ministro de oração da Igreja Reformada nos Estados Unidos. Ele nos conta um pouco mais sobre esse homem leigo que o Senhor usou. Bem, Jeremiah Lanphier era um homem de negócios e se mudou para Nova York para iniciar um negócio. Ele se mudou para um local que ficava no centro de Manhattan e foi convertido em uma igreja em Manhattan por volta do meio-dia, o que tem significado para a parte posterior da história. Depois da sua conversão, ele foi convidado pelo consistório, ou a liderança, da Igreja Holandesa do Norte para servir como missionário leigo para eles. A igreja decidiu contratar este missionário leigo porque eles estavam perdendo membros. O que estava acontecendo na Igreja do Norte da Holanda é semelhante ao que está acontecendo nas áreas metropolitanas hoje. As empresas estavam se mudando para Manhattan e membros da igreja estavam se mudando para fora da área. A partir da década de 1850, vimos um declínio na frequência de fiéis à igreja. Esse é Lyle Dorset, professor de formação cristã e ministério no Wheaton College. O crescimento das igrejas, o crescimento em número de pessoas que vão às igrejas diminuiu bastante. Não temos dados exatos daquela época, mas nós sabemos que houve um declínio significante. À medida que o ritmo de vida aumentava, as pessoas pareciam menos sintonizadas com coisas espirituais. E desentendimento sobre imigração e a escravidão criou um profundo sentimento de tensão. Na década de 1850, a nação estava crescendo rapidamente. Havia um rápido crescimento das áreas urbanas e industriais. As cidades estavam crescendo. As indústrias cresciam. Linhas ferroviárias estavam sendo plantadas por todo o país. Muita gente foi trazida para o país para trabalhar.
Sempre há muita tensão em situações como essas, quando pessoas chegam a um novo país ou quando há um grande crescimento. As pessoas são deslocadas socialmente, psicologicamente e emocionalmente. Foi nesse ambiente que o novo missionário leigo começou a trabalhar. É assim que a igreja descreveu o novo papel de Lanphier. A liderança anseia para que a miséria espiritual desta parte da cidade seja suprida e trabalhos adequados sejam empregados, sendo assim possível que o evangelho seja transmitido à população, tendo para tanto os serviços de um leigo piedoso, o Sr. J.C. Lanphier. Ele dedicará seu tempo e esforços para ministrar nesta parte da cidade. O principal objetivo ou meta de Jeremiah, quando eles o contrataram em julho de 1857, era sair batendo de porta em porta e convidar as pessoas para a escola dominical e para virem à igreja. Ele começou a fazer isso em julho de 1857 e trabalhou por alguns meses. A gente não sabe tudo o que se passou em sua mente, mas eu imagino que ele estava bastante exausto depois de bater em muitas portas. Ele decidiu então começar a bater na porta do céu, ao invés de bater nas portas das residências. No episódio passado, ouvimos sobre as reuniões de oração matinais sendo realizadas em Boston e Nova York. Os crentes reunindo-se, pedindo a Deus para reavivar seu povo. Essa foi essencialmente a mesma ideia, só que ao meio-dia. Essa foi a coisa diferente sobre essas reuniões de orações. O fato de que era uma reunião de oração do meio-dia. Este é o pastor e autor Kevin Adams. Claro, houve reuniões de orações realizadas em todos os tempos diferentes no passado, mas uma reunião de oração ao meio-dia era super estranho. As reuniões de oração, iniciadas por Lanphier, deveriam ser na mesma hora do dia em que ele havia se convertido. Ele teve um sentimento muito forte. Ele queria que as pessoas, principalmente os homens que trabalhavam na área de negócios de Nova York, durante sua hora de almoço pudessem sair e orar, para interceder. Ele sentiu uma grande convicção em relação a isso. A ideia era que as pessoas tirassem 5 ou 10 minutos, ou quanto tempo elas pudessem tirar durante a hora do almoço. Elas vinham e compartilhavam pedidos de oração ou pediam para fazer parte da reunião de oração, por um curto período de tempo e depois voltar ao trabalho. Ele começou conversando com alguns de seus amigos, ele entregou alguns folhetos e, em seguida, convidou as pessoas para virem para a primeira reunião de oração. 23 de setembro de 1857 foi a primeira reunião de oração que foi realizada sob a liderança de Jeremiah Calvin Lanphier. Ele esperou meia hora e ninguém apareceu. Você pode imaginar como ele se sentiu? Imagino que ele ficou bastante desanimado depois de estar lá sozinho por meia hora. Mas, no final da hora, 5 pessoas apareceram e ele começou a orar. Não demorou muito para a reunião se multiplicar. Ele disse, na próxima semana vamos orar juntos novamente. Desta vez, 20 pessoas apareceram. Na semana seguinte, mais algumas pessoas vieram. Na providência de Deus, a explosão desta reunião de oração coincidiu com os problemas financeiros do país. Aqui está Lyle Dorset. Houve um pânico financeiro que começou nos bancos da Filadélfia em 25 e 26 de setembro de 1857. O pânico se espalhou por todos os Estados Unidos e até o Canadá. Em meados de outubro, muitas pessoas retiraram seu dinheiro dos bancos e certamente de outubro até o final de 1857 ficou conhecido como o pânico financeiro de 1857. O jornal New York Observer, de 15 de outubro, dizia: milhares são demitidos diariamente sem aviso prévio. Fortunas que tinham sido fundadas com rara habilidade e indústria, as quais cresciam mais e mais conforme o tempo passava, desmoronaram ou desapareceram como um sonho. Uma semana depois, as reuniões de oração da rua Fulton, em Nova York, estavam acontecendo todos os dias e não mais somente 1 ou 2 vezes por semana. Tenho certeza de que as pessoas na cidade agora tinham tempo para orar, porque perderam seus empregos. Agora estavam profundamente conscientes de sua necessidade de orar por causa do que havia acontecido financeiramente. Há sempre 2 resultados para os desastres. Um é voltar-se contra Deus
e a outra é voltar-se para Deus. Parecia que muitas pessoas se voltaram para Deus. Acho que vemos do Senhor Jesus Cristo o que está acontecendo aqui. Jesus diz, é quase impossível para um homem rico entrar no reino dos céus. Jesus tem muito pouco a dizer positivamente sobre as riquezas. É mais difícil para um homem rico entrar no céu do que um camelo passar pelo olho de uma agulha. Jesus ama homens ou mulheres ricos tanto quanto os mais humildes, mas o que ele está dizendo aqui é que nos apoiamos em qualquer coisa antes de nos apoiarmos nele. Se você fosse colocar um avivamento em qualquer lugar, você gostaria de colocá-lo bem no meio de tal calamidade? Este é Bob Bakke, diretor da Oração Nacional Avançar. É fácil imaginar porque a reunião de oração explodiu, como aconteceu, porque todos, especialmente a parte baixa de Manhattan, estavam ameaçados de ruína financeira. Não demorou muito para todos os nova-iorquinos encherem as igrejas com oração. Durante o avivamento em Nova York, cerca de 25 grandes reuniões de oração aconteciam todos os dias. Logo, todos os auditórios da cidade de Nova York estavam sendo usados, ao meio-dia, todos os dias para oração. Sem mencionar a reunião regular ou extra que eram feitas. Com o passar do tempo, houve um aumento de comparecimento e mais pessoas se reuniam. Mais de 1.000 pessoas se reuniam durante o horário comercial e passavam 1 hora em oração. Na verdade, essas reuniões de oração se espalharam ao meio-dia. E, finalmente, as igrejas da cidade de Nova York foram lotadas de pessoas orando desde o início da manhã até a tarde e à noite, durante todas as horas do dia. Eram cerca de 2.000 pessoas orando em diferentes partes de Nova York todos os dias. De repente, o número passava para 3.000 pessoas se reunindo. De acordo com um relato, o famoso editor Horace Greeley pôde testemunhar o número de pessoas orando ao meio-dia. Ele dirigia de um lugar para outro, de uma reunião para outra. Ele perdeu a conta depois que a soma foi maior do que 10.000 pessoas. O movimento estava crescendo assustadoramente. Esse é o hino que foi cantado por aqueles que se reuniram na esquina da Fulton e William para orar. Fala assim: em teu grande nome, ó Senhor, viemos para adorar aos seus pés. Ó, derrame o teu Espírito Santo em nós, em tudo que agora deve se encontrar. Ensina-nos a orar e a louvar e ouvir e entender tua palavra, para sentir tua presença bem-aventurada perto e confiar em nosso Senhor vivo. As palavras dessa música expressaram os corações daqueles que se reuniram para orar. Eles não foram colocados juntos apenas para resolver seus problemas financeiros. Eles se conheceram porque o Espírito Santo os compelia a orar. As pessoas estavam se reunindo. Empresários estavam se reunindo para dizer que queriam o encontro, o avivamento do Espírito de Deus em suas vidas e em suas comunidades. A pessoa mais importante da reunião não foi Jeremiah, foi a pessoa e a obra do Espírito Santo. Por favor, observe as seguintes regras. Seja rápido, começando precisamente ao meio-dia. As reuniões de oração começavam pontualmente ao meio-dia. Pontualmente ao meio-dia, Jeremiah que liderava inicialmente. Mas como as reuniões cresceram, a liderança foi multiplicada e diferentes empresários se dispuseram a estar à frente das diversas reuniões ao redor da cidade. O líder não deveria ultrapassar 10 minutos iniciando a reunião. O líder recebia uma orientação, que era como um boletim, e tinha a descrição da dinâmica do culto que ele deveria seguir. Primeiro, abra a reunião lendo e cantando de 3 a 5 versos de um hino. Em segundo lugar, a oração. Não foi uma grande cena emocional que às vezes vemos em um avivamento. Leia apenas um pedido de cada vez, exigindo uma oração para cada pedido. Tal oração deve ter... Havia uma placa na casa onde eles se encontravam, na rua Fulton, que dizia: ninguém deve orar por mais de 5 minutos. Você deveria apenas orar por um tempo limitado e depois parar, porque queriam dar a todos uma oportunidade de orar. Outra regra postada na parede dizia: nenhuma polêmica sobre os pontos discutidos. Todas as denominações se uniam para orar. Esse foi o movimento interdenominacional. Se houver alguma sugestão ou proposição polêmica de qualquer pessoa,
A orientação era para que dissessem: esta é simplesmente uma reunião de oração, e que eles estavam fora de ordem, e em seguida... Então ficou claro desde o início que deveriam ser reuniões de oração em unidade. Eles queriam deixar de lado muitas das discussões polêmicas, uma vez que isso tinha causado muito problema na igreja dos últimos 20 ou 30 anos. Eles sabiam que Deus estava respondendo às orações. Uma vez que as orações estavam sendo respondidas, eles viram que as suas diferenças eram pequenas e colocaram isso de lado. Foi uma combinação interessante. Havia um valor em coisas sendo feitas com ordem e decência. Encerre com um hino 5 minutos antes das Mas havia uma tremenda paixão na oração e nos próprios pedidos. Foi uma experiência emocionante ler e ver, através de alguns dos pedidos de oração, o coração que estava por trás dessas petições. Queridos irmãos, há anos venho orando pela conversão de meu marido e 2 irmãos. Esses pedidos de oração vieram de todo o mundo. Por amor de Cristo, rogo que sejam levados ao conhecimento da verdade como eu fui em Jesus. Como você leu muitos desses pedidos, centenas ou milhares deles, talvez, qual é o tema deles? Havia um tema consistente que se encaixava com o de Jeremiah e a própria paixão que ele tinha por essas reuniões de oração. Desde que ele havia encontrado Cristo, já que ele havia se convertido ao meio-dia, muitos dos pedidos de oração eram orações para aqueles que não conheciam Cristo. Um jovem apresentava em oração seu amigo que morava naquela cidade, mas que era originalmente da Inglaterra, onde seus pais ainda residiam, e qual era o único membro de sua família não convertido. Muitas vezes era: ore pelo meu filho, ore pela minha filha. Ela é mãe. Ela podia ser voltada para o conhecimento de Cristo e ser capaz de criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Além das pessoas orarem umas pelas outras, havia também os não cristãos, que vinham às reuniões de oração e que, na verdade, acabavam se convertendo porque eles começaram a procurar a Deus. Quanto mais as reuniões cresciam, muitos que haviam orado voltavam e relatavam as respostas às suas orações. As coisas se desenvolveram. Havia pessoas pedindo oração, pessoas orando e pessoas voltando e dizendo o que Deus já tinha feito. Foram pedidos de orações por conversões e orações individuais para o reavivamento das igrejas e comunidades. Eu acho fascinante parar e pensar sobre o impacto que as orações tiveram naquelas comunidades e cidades com o passar do tempo. Não foi apenas uma oração. Várias pessoas comemorando o reavivamento de oração poderiam ficar tentados a pensar: certo, a resposta agora é ter reuniões de oração. Vamos deixar a pregação de lado. Deixemos o ensino de lado. Vamos colocar o evangelismo de lado e vamos orar a Deus e deixar Deus fazer tudo. Posso imaginar várias pessoas respondendo assim, enquanto comemoramos o aniversário de 150 anos. Mas a realidade da situação é que o próprio Lanphier, enquanto conduzia essas reuniões de oração, foi ativamente evangelístico. Ele estava distribuindo ativamente folhetos, por exemplo, algo que funcionou em meados do século XIX. Ele estava ativamente encorajando pessoas de sua igreja e das igrejas com as quais trabalhou para testemunhar a seus amigos e trazer seus amigos para os encontros. Ele incentivou todo tipo de coisa. Ele incentivou pessoas em suas próprias igrejas. O que estava acontecendo à medida que o avivamento se espalhava era que as próprias igrejas foram influenciadas. A intensidade do avivamento de oração, que começou na rua Fulton, no outono de 1857, diminuiu após vários meses. No entanto, a reunião diária de oração ao meio-dia continuou em Nova York por 103 anos. Ao olharmos para esta reunião de oração e o reavivamento e o que a rodeou, o que deveríamos fazer? Por que isso é relevante para nós hoje? É realmente uma questão de saber se vamos orar somente no momento de desespero ou devastação? Seria necessário algum desastre, algum colapso financeiro para nos deixar de joelhos? Ou vamos perceber que, de novo, separados do Espírito de Deus, somos o pó da terra, somos chão?
O colapso financeiro em 1857 levou a uma consciência mais profunda de dependência das pessoas de Deus. Parte do nosso desafio nos Estados Unidos e no Brasil hoje é chegar a essa apreciação e consciência sem a devastação acontecer. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso em nós, para nos lembrar que cada respiração que damos é seu dom. Quer estejamos experimentando ou não a liberdade financeira, estamos vivenciando isso fisicamente a cada minuto, cada respiração que tomamos. Ao orarmos por avivamento, precisamos perceber que pode ser, como foi o caso em 1857, que Deus, em sua bondade e providência, pode trazer, em larga escala, algum tipo de devastação que deixaria nossa nação desesperada por Ele. Isso mesmo, pode ser um julgamento que leva ao arrependimento. Oramos para que Deus tenha misericórdia, mas que essa misericórdia possa ser demonstrada ao nos levar a um lugar de dependência nele. Novamente, é aí que o local da oração inicial da rua Fulton, apenas 3 quarteirões do Marco Zero, é tão significativo para mim. Porque, de certa forma, nossas orações têm que começar do Marco Zero. Temos que começar pelo reconhecimento de nossa total dependência de Deus, e então construir a partir daí. Isso é muito o que eu espero e oro para que Deus traga convicção como uma nação. Acredito que ministérios como o seu, Nancy, são uma parte fundamental nesse processo de reavivamento. Isaías 54 diz que Deus se encontra com aqueles que lembram-se dele e de seus caminhos. É por isso que eu acredito que é tão importante nos lembrarmos das maneiras de Deus. Não apenas lembrar o que Deus fez no passado, mas orar e pedir a Deus para derramar seu Espírito de uma maneira nova em nossos dias. Nosso desejo é ver o povo de Deus se unir em oração e buscá-lo de joelhos hoje, como aconteceu há tantos anos em um espírito de unidade, humildade e seriedade. Como é possível uma nação à beira de uma guerra civil ter experimentado o avivamento? Nos acompanhe na próxima semana, conforme Nancy continua a série Buscando a Deus em Aviva Nossos Corações. E lembre-se da nossa próxima conferência True Woman 22, que chega no final de setembro. Este ano, o tema da conferência é O Céu Reina. Precisamos ser lembradas dessa verdade mais do que nunca. Você concorda? Para saber mais sobre a conferência e se inscrever para participar, basta acessar www.avivanossoscorações.com/eventos/True Woman 22. Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, faz parte do Ministério Life Action.